Demorei dessa vez, né? É que em agosto eu deixo de trabalhar no modo alucinante e passo a trabalhar no modo insano. Porque agosto é o mês de embarque para quem está indo para os países do hemisfério norte. E eu vou nos embarques. Falar tchau para todo mundo, para ter certeza que vocês foram. E queria agradecer por vocês terem me cobrado o vídeo seguinte, por me seguirem, compartilharem, divulgarem. Eu tenho seguidores fiéis aí que me chamam no Face, aqui, no WhatsApp, etc. Escuta, e o próximo não vem? Então eu queria agradecer esse pessoal, que é o pessoal que me faz continuar aí adiante com essa apagação de mico que eu faço aqui. E conforme a gente havia combinado, hoje é dia de Irlanda e Inglaterra. Não tem como falar de Irlanda e Inglaterra sem fazer uma referência ao Reino Unido. A Inglaterra, ela pertence ao Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Por que Reino Unido? Porque é um estado soberano insular e quem governa é a rainha. No caso, a Rainha Elizabeth II. Então hoje a gente vai falar sobre os dois. O que tem em comum dos dois? Primeira coisa é, o ano escolar é dividido em termos, tanto na Irlanda como na Inglaterra. Então, o ano letivo ele começa em setembro de um ano e ele vai até junho do ano seguinte. Só que nesse período, o ano é dividido em trimestres. Então, um termo vai de setembro a dezembro. O outro termo vai de janeiro a março, início de abril. E o outro termo vai de início de abril a metade, início de julho, mais ou menos. Depende muito de quando cai a Páscoa e o tal do Spring Break a cada ano, que é em março ou abril. O brasileiro ele consegue revalidar se ele vai de setembro a dezembro, é considerado um semestre letivo aqui no Brasil, desde que agosto ele tenha frequentado as aulas aqui no Brasil. E se você vai de janeiro a junho, para o Brasil tem que ser janeiro a junho, não dá certo fazer de janeiro a março ou de abril a junho, julho. Então, por isso que quando você vê os preços e os valores de Inglaterra e Irlanda, você vai ver que o semestre letivo, que começa em setembro, é um valor. E o semestre letivo, que começa em janeiro, é outro valor. Porque o tempo de um é maior do outro. Então, é um semestre curto. A outra coisa que eles têm em comum é que brasileiro precisa atentar para o fato de que os quartos na Inglaterra e na Irlanda são pequenos, são verdadeiros cubículos. Então, num espaço muito pequeno, você coloca duas camas, lugar para guardar as roupas, a mala enfim embaixo da cama e uma escrivaninha para estudar. Normalmente isso se resume a um quarto na Irlanda e na Inglaterra. A outra coisa que eles têm em comum é que as aulas vão mais ou menos das 9 da manhã até as 4 da tarde, de segunda a sexta. Exceto as boardings, que algumas têm aula de sábado. E de quarta-feira o horário é reduzido. É uma característica em comum dos dois. Normalmente o horário das aulas vai das 9 ao meio-dia de quarta-feira, que dá a impressão que é para dar uma quebrada na semana. Se você embarca com 15 anos, o teu tratamento é uma coisa. Se você embarca com 16 para cima, o tratamento é outro. Dá a impressão que o estudante com 16 anos ele tem uma liberdade maior que os de 15 não têm. O de 15 é criança e acabou. E o de 16 para cima ele consegue fazer coisas que o de 15 não consegue. Por exemplo, vamos supor que você está numa escola e teu melhor amigo é suíço. E de final de semana o suíço toma o trem e vai para a Suíça passar o final de semana. E ele te convida. Com 16 anos, se os seus pais assinarem, você pode ir com seu amigo suíço passar o final de semana na Suíça, estando na Inglaterra ou na Irlanda. Com 15 anos você não vai, nem que os pais assinem. Não adianta. Quem escolhe Inglaterra ou Irlanda para fazer o high school não muda de ideia. A Inglaterra, em termos de educação, ela mistura tradição e tendência, ou seja, tem toda uma tradição, mas toda vez que vai surgir o moderno, é ela que vai seguindo primeiro essa tendência. Estudar no Reino Unido é mergulhar em uma das mais ricas culturas da história, com escolas clássicas, renomadas e tradicionais.
A educação foca em criatividade, inovação, trabalho em equipe e liderança. É considerado vantajoso estudar na Inglaterra, mesmo com o valor da libra esterlina no ponto que está, ok? A gente percebe na Inglaterra uma preocupação muito grande em preparar o estudante para o mercado de trabalho. Então, por exemplo, muitos cursos eles são desenvolvidos em parceria com as empresas. Então, às vezes as aulas são ministradas por profissionais da indústria, que é realmente para estimular o estudante, para começar a prepará-lo para o mercado de trabalho. Isso começa nas escolas, e se a gente for ver, até o próprio ensino médio já começa com essa tendência, visto que os 2 primeiros anos são básicos e os 2 últimos anos são 2 anos técnicos, como preparação para entrar na universidade. Talvez ainda as pessoas não tenham se ligado que muito da profissionalização do esporte ele começa na Inglaterra. A ciência do esporte, jornalismo esportivo, gestão do esporte, psicologia esportiva, são todos os cursos que nasceram lá, começaram lá por conta dessa paixão deles para o futebol. Tanto é que foi um inglês que trouxe futebol para o Brasil. É o ensino tradicional, mas sempre que tem inovação são eles que começam primeiro. Então é bem enriquecedor estudar lá. É um ensino que ele aguça a criatividade dos alunos, ele põe os alunos para pensar. Se a gente for falar em termos de ensino médio, é assim, os 2 primeiros anos do ensino médio são obrigatórios. Então se você decide que vai fazer só o ensino médio, que é com 14, 15 anos, você termina ali o ensino médio e terminou, tá? Você recebe um diploma. Esses 2 primeiros anos são chamados de GCSA, General Certificate of Secondary Education. E aí, se você deseja entrar na universidade, aí você tem que fazer mais 2 anos de ensino técnico, que eles são chamados de A-Levels, Advanced Levels, nível avançado, ou seja, são matérias em nível avançado, mais puxando para o lado técnico. Se você não entra numa universidade, você não faz esses 2 anos. Muitas vezes a gente vê o brasileiro querendo sair do ensino médio daqui do Brasil e entrar direto numa universidade na Inglaterra. Não vai conseguir. Tanto é que eles criaram um curso que é um curso intermediário entre o nosso ensino médio ou deles para poder entrar na universidade, que são os cursos Foundation, que é uma espécie de uma adaptação que você faz, uma ponte, antes de entrar na universidade deles. Quem vai para um semestre não precisa de visto, mas quem vai para 1 ano precisa. Só que o visto para estudar durante 1 ano, ele demora para sair, ele demora de 3 a 4 meses. Então, quem pretende um high school na Inglaterra tem que se candidatar com uma certa antecedência. Mas tem muita coisa legal na Inglaterra. Os cenários são muito bonitos, é um cenário romântico, poético. Enfim, os esportes sempre com bola, então é o rugby, é o hockey, é o nosso futebol. Dá para assistir muitas partidas de futebol da Liga Inglesa. Também dá para assistir às sessões do parlamento, elas são abertas ao público, então tem muita coisa legal para fazer na Inglaterra. É um banho de cultura, não tem o que falar daquele lugar. Agora, aí vem aquele negócio, né? O brasileiro fica em casa de família ou em boarding. A boarding na Inglaterra ela é muito tradicional, porque os pais ingleses atribuíam à escola boarding a função, boa parte da função deles como pais, por falta de tempo, ou por viajar bastante, ou por muita dedicação ao trabalho. Enfim, por uma série de motivos eles atribuíram no passado, e isso é histórico. Ela é tradicionalíssima na Inglaterra, tá? Não é como aqui no Brasil que se apronta, tua mãe fala que vai te mandar pro colégio interno. Lá é a melhor. Então, quando eu pergunto pro estudante assim, olha, se a família for visitar a avó, você decidiu que vai ficar em casa de família, se a família for visitar a avó e não te convidar, isso é comum no inglês, você vai ficar chateado? Você vai ficar deprimido? Se o estudante falar, eu vou, tem que ir para boarding. Se ele falar assim, nossa, eu ia adorar que eles visitassem a avó e me deixassem sozinho em casa. Então assim, eu faço a pergunta para determinar se eu coloco em casa de família ou em boarding. Mas a mais tradicional na Inglaterra é a boarding. A Irlanda pode ter confusão com relação à parte de cursos para adultos e o ensino médio que é para adolescente. Então, assim, o ensino médio para adolescente não tem nada a ver com a abertura que tem cursos na Irlanda. A Irlanda se tornou um país, é um destino assim muito procurado pelos brasileiros. Até existe muita afinidade entre os dois por conta de quê? Vamos começar do começo.
algumas indústrias, algumas empresas, tecnologias, maiores do mundo, os maiores bancos, todos se instalaram na Irlanda. Então isso vai desde o Google, do LinkedIn, de bancos tradicionalíssimos, todos estão lá. Por conta de que é uma mão de obra muito boa, uma mão de obra jovem e muito bem formada. A gente já vai entender por quê. Também os impostos na Irlanda eles são baratos para as indústrias e empresas se colocarem lá. Então ela atraiu as melhores do mundo todo. O brasileiro adulto que vai para lá fazer curso não precisa aplicar para um visto no Brasil. Ele aplica para visto lá e é um destino que pode trabalhar. Então, a Irlanda, se você vai para Dublin, tem muito brasileiro. No entanto, com relação ao ensino médio, é mais ou menos assim. Você pode ter inglês ótimo, você pode ter notas ótimas, você pode escolher a escola, lógico que pode, mas pode ser que você não consiga exatamente para aquela escola que você queria, tá? Então, eu costumo dizer que na Irlanda é a escola que escolhe você. Mas dá certo, no final dá sempre certo. É um povo muito bacana, muito simpático, a gente se dá muito bem com o irlandês, é uma população jovem na Irlanda. E tem um ditado que diz que se você não tem um amigo irlandês, é porque você não conhece nenhum. Aquele negócio, o ano escolar é dividido em termos da mesma forma. Agora, o que a gente tem que saber do ensino médio? São 6 anos. Os 3 primeiros anos obrigatórios. Os 3 últimos são mais profissionalizantes ou mais puxados para você conseguir entrar na universidade. Sendo que desses 3 últimos anos, o primeiro é um ano mais light, mas é um ano mais para te preparar para a vida. Então é um ano para te preparar para o mercado de trabalho. Tem que fazer estágio, você tem uma série de matérias que são para te desenvolver a parte de independência, de autonomia e mais uma série de coisas que são necessárias para o mercado de trabalho. E os 2 últimos anos desse segundo ciclo, eles são extremamente puxados, que são os anos que vão te preparar para a universidade. Eles misturam matérias com um nível mais avançado, até matérias técnicas, para que você consiga ingressar numa universidade e acertar na escolha da universidade que você vai fazer. O irlandês, o inglês da Irlanda, ele é considerado o inglês mais bem falado do mundo. E assim como na Inglaterra, tem as 2 opções de colocação. Em casa de família, o brasileiro costuma se dar muito bem em casa de família na Irlanda, porque eles são bem amigáveis, bem simpáticos. E a boarding. A boarding, ela segue sempre aquela tradição. Bom, 93% da população da Irlanda são católicos romanos. Então, muitas das escolas boarding, elas têm essa filiação religiosa. Mas não precisa ficar preocupado com isso, que é mais ou menos como estudar na PUC aqui no Brasil, ou seja, é uma universidade católica, só que você não tem, ninguém te converte. Tem também escolas para meninos e meninas, e se acredita, vamos dizer assim, que quando você separa meninos e meninas, em algumas coisas eles se desenvolvem melhor. Em algumas matérias, algumas disciplinas, eles se saem melhor quando separados por sexo. A gente acha esquisito isso. Outro dia eu estava assistindo um programa de televisão que acabava com isso. Falava, esculhambava que as escolas faziam isso no exterior. Mas é assim, muitas delas estão se tornando coeducacional porque acham que tem que aprender a fazer convivendo juntos. Mas cada uma segue uma doutrinação, ok? Os estudantes dos 3 primeiros anos, se ficam em boarding, normalmente você fica naqueles quartos de boarding, que é um monte de estudantes num único quarto, parece a enfermaria do hospital, né? E normalmente os estudantes dos últimos anos, eles têm mais vantagens, eles ficam normalmente em 2 em cada quarto. Ainda falando de Irlanda, tem escolas que só aceitam europeus, tem escolas que aceitam europeus e não europeus, mas os preços são diferentes, tá? Os preços para europeu é um valor e para não europeu é outro. Tanto é que o high school ele não precisa de visto para ir para Irlanda, mesmo que ele vá por um ano, porque o tanto de impostos que tem nos valores que a gente paga para ir para Irlanda, para eles compensa, então não precisa de visto o brasileiro para ensino médio, mesmo que seja por um ano. Acho que é isso, acho que aí acaba. Bom, agora a gente entra em outros destinos que não falam inglês. Eu queria agradecer por estarem me seguindo, por me ajudarem, por compartilharem, por se inscreverem no canal, e acho que tem esclarecido alguns pontos que têm ajudado os estudantes a se decidirem por esse ou aquele destino.
Obrigada, beijo e boa semana. Acho que eu tinha que fazer um vídeo assim, coisas que eu esqueci de falar. Eu acho que, por exemplo, na Inglaterra é uma boa. É porque a comida dela é horrorosa, você emagrece bastante, você não consegue comer aquilo, você come só salada. As paisagens da Irlanda que são deslumbrantes. Aquele lugar eu acho que saiu de um conto de fadas.